Convidado, professor Pedro Tomás Pereira, professor bibliotecário da Escola Estadual Fidelino de Figueiredo e memorialista da cidade de Mariporã. Muito bom dia, professor Pedro. Prazer em tê-lo conosco, certo? Bom dia. Professor, essa escola fica em Mariporã? Não, essa escola onde eu trabalho atualmente, ela está localizada no bairro Santa Cecília, na rua São Paulo, Imaculada Conceição, número 71. E o que o levou a se interessar pela história de Mariporã? Olha... Mais precisamente por uma companhia cinematográfica, né? Sim, a Multifilmes. Eu trabalhei durante 20 anos como bibliotecário na Escola Estadual Hermelina de Albuquerque Passarella, em Mariporã. E trabalhando na biblioteca, eu ficava muito constrangido, porque as pessoas, quando iam pesquisar sobre a história da cidade, eu não tinha material para apresentar. Certo. Porque a política cultural de Mariporã, ela nunca se interessou muito no resgate da memória. E o que a prefeitura tinha para apresentar era uma coisa muito incipiente. Aí o que nós fizemos? Para preencher essa lacuna, nós começamos a desenvolver o projeto História Viva. Então colocamos os alunos nas ruas para levantar dados, documentos, convidamos pessoas mais idosas para virem dar depoimentos, contar história, e assim a gente foi amarrando os fatos e Sim. fomos escrevendo a história. E dentro dessa história de Mariporã, o momento mais bonito da história, que os nossos entrevistados colocavam, era um momento áureo, os anos dourados do cinema. Em 1950, porque lá em Mariporã funcionou uma das 3 principais companhias cinematográficas paulistas, que foi a Multifilmes. E São Paulo teve 3 grandes companhias: a Vera Cruz, em São Bernardo, a Maristela, aqui no bairro Jaçanã, e a Multifilmes em Mariporã. Certo. E por que escolheram Mariporã para a construção desse centro cinematográfico? Escolheram porque Mariporã era uma cidade muito próxima de São Paulo, e naquele momento, no começo dos anos 50, estava sendo construída a rodovia Fernão Dias. Então as condições de acesso eram mais fáceis, né? Aí foi aí que o Mário Tivelli, que é o cineasta italiano que veio para o Brasil, trabalhava na Maristela, ele resolveu, criou o projeto de fazer um estúdio grande, e precisava de uma área muito grande. Então eles conseguiram uma área de 54 mil metros quadrados, lá em Mariporã, às margens da rodovia Fernão Dias, e aí começou toda essa parafernália na cidade de produção de filmes. Novidade, né? O Eufra vai fazer perguntas? Não, é super importante. Ciranda Cultural, no início, mais ou menos em setembro, quando a gente escolheu o formato desse programa, uma das preocupações era estar aqui conosco, sempre convidados ligados à questão da linguagem cinematográfica e da história do cinema brasileiro. Então, assim, o professor não está aqui por acaso, ele está aqui porque é um projeto de levar até o internauta, até as pessoas que acompanham a programação da TV Mundi, a importância da linguagem do cinema, principalmente do cinema nacional. O professor tem alguns clássicos da cinematografia que, inclusive, antes de ontem eu estava conversando com a minha filha, lembrando de algumas imagens de filmes brasileiros, que, na verdade, ela me perguntou onde é que está esse material, eu acabei não tendo informação. Eu acho que, não sei se o senhor sabe, mas alguns clássicos do cinema nacional entraram no circuito, inclusive, que alguns, como aqueles primeiros filmes do Anquito, Grande Otelo e tal, tem um destino, isso se encontra em algum lugar, não? O senhor tem essa informação? Olha, todo o acervo da produção cinematográfica brasileira estão armazenados na Cinemateca Nacional, aqui no bairro da Conceição, em São Paulo. Inclusive os filmes que foram produzidos pela Multifilmes, que foram 10 filmes, estão todos armazenados lá. Inclusive, a grande novidade, para muitas pessoas talvez não saibam, que o primeiro filme colorido brasileiro, Destino em Apuros, foi produzido em Mariporã. O primeiro filme colorido brasileiro. Inclusive nós temos cena do filme, e
Podemos chamar? Poderíamos agora chamar, então, a cena do filme Destino em Apuros, o primeiro filme colorido brasileiro, que foi apresentado dentro do Fantástico no ano 2000. O Fantástico fez uma matéria sobre o cinema de Mariporã, da qual nós participamos. A produção tem condições de... Multifilmes apresenta... Uma cidadezinha perto de São Paulo já viveu dias de Hollywood. Os repórteres do Fantástico descobriram lá um tesouro que vem desaparecendo. Se a Multifilmes estivesse anunciando sua própria história, entrariam em cena atores já consagrados, como Ruth de Souza, Jaime Barcelos, Hélio Souto, que naquela época estavam começando a carreira. Mostraria, por exemplo, Adoniran Barbosa como ator, e até o palhaço Arrelia fazendo papel sério. Enfim, uma calamidade comigo. Esse filme foi um dos primeiros na vida dessa atriz, e na história é disputada por dois galãs do cinema. Julinha, por favor. Já adivinharam quem são? Eva Vilma, Carlos Alberto e Erval Rossano. E esse belo rosto, que já encantava a plateia, é de Ilka Soares. O responsável por essa fase do nosso cinema foi o produtor italiano Mario Tivelli, que nessa cena aparece atuando. Os estúdios da Veracruz estavam entrando em decadência quando Tivelli montou a Multifilmes em Mariporã, perto de São Paulo. Isso em 1953. No início da década de 50, Mariporã era uma vilazinha, mas a ideia era transformar esse lugar na Hollywood brasileira. Os estúdios ainda estão aqui, abandonados, cercados pelo mato. Aqui era a central de som, à prova de qualquer ruído. Vocês vejam aqui a parede revestida com cortiças, com palhas secas. Vejam aqui a espessura da parede, né? Era aqui que eram feita a mixagem, a sonorização. Nós reunimos aqui no coreto da Praça Central figurantes daquela época que ainda hoje moram em Mariporã. Eu matava saudade vendo fotos e também relembrando algumas técnicas de filmagem da época. Como é que você foi chamado para um filme? Eu fui chamado para chupar o sorvete. Quem não conhecia o sorvete era raro naquela época. Estavam filmando escondido, a gente não estava nem sabendo. O sorveteiro, quem diria, era Procópio Ferreira. E a cena aparece escondidinha atrás dos letreiros de abertura do filme O Homem dos Papagaios. Eu tinha 14 anos, eu vim representar uma menina de 12. Meu Deus do céu, será que eu sou tão bonita, você? Madrinha da Eva Vilma. Nós levamos algumas cenas para Eva Vilma e Erval Rossano matarem a saudade. Uma moça, um caso de amor, hein? Engraçado, né? Como a gente muda, né? Olha a cinturinha. O pessoal tão lindo, desenho calça de vestido de baile. É muito bom trabalhar com atores como Procópio Pereira. Estou ocupado, meu trabalho, meus negócios, minhas obrigações. Eu sou um escravo das minhas obrigações. Mas você não mudou nada, hein? Não, era beijar naquela época era uma coisa difícil pra Ah, eu era assim, ó. E tremendo inteirinha, né? Mas segundo a herdeira de Mário Tivelli, sua filha Patrícia, todo o material da Multifilmes corre o risco de desaparecer. Entre as teias de aranha da Cinemateca de São Paulo, está guardado, por exemplo, o que sobrou do primeiro filme brasileiro colorido. Apenas o trailer, estrelado por Paulo Altran. Saber o dia que vai morrer? Quantos gostariam de saber? Se ele não for restaurado rapidamente, ele vai se deteriorando aos poucos até ficar assim. E o estágio final, aqui já não existe mais condição de restauração, e até que ele vai chegar num ponto em que ele vai ficar assim. E o passo seguinte, ele vira literalmente pó, não vai se ter mais nada para se preservar. Outro filme em péssimo estado é O Craque, onde Blota Júnior aparece narrando a partida entre Corinthians e Uruguai em 1953. Imagens históricas. Foi simplesmente espetacular o primeiro gol do Corinthians. São 14 longa-metragens necessitando urgentemente de restauração. Alguns em estado mais grave, outros em estado menos grave. Alguns em estado, diríamos, de CTI.
Quem viveu essa época do cinema ainda sonha. Sonho dourado é voltar a trabalhar de novo se abrir a companhia cinematográfica. Né? Ainda tem esperança? Não tem um relógio que esteja batendo aqui, digo, dura mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas, não. Um dia você abre a lata, acabou. Muito bem, um registro aí da nossa história via imagem cinematográfica que o professor nos trouxe aqui. E vocês acompanhando aí as imagens, tem algumas coisas que dá para perceber muito claramente que algumas obras apodrecendo. É preocupante. Um país que precisa, de qualquer forma, aguçar sua memória, ver aí os registros dessa linguagem tão importante na nossa formação, tão importante na formação dos jovens, essas obras apodrecendo. Professor, o que ocorre? Essas obras aí que quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver. Como é que é isso? Esse apodrecimento é um retrato do apodrecimento dos governantes desse país? Falta de interesse? É um desleixo, né? Porque esse Brasil, infelizmente, eles não valorizam, não resgatam a memória, e a memória cinematográfica está deteriorando na Cinemateca. Alguns filmes estão sendo restaurados graças ao empenho dos herdeiros do acervo. É o caso do acervo da Multifilmes. A Patrícia Tivelli, que é a filha do senhor Mário, que apareceu, apareceu né, moça loira, mostrando, né, os filmes deteriorando, ela está empreendendo assim uma batalha muito grande para salvar os filmes, porque os filmes feitos na Multifilmes são verdadeiros documentos históricos sobre os logradouros públicos dos anos 50, a história do futebol brasileiro. O filme O Craque registra cenas de um jogo no Pacaembu, do Corinthians, com um time internacional. O filme Colorido Brasileiro, primeiro filme colorido brasileiro, também... O lançamento de Paulo Autran, né? Paulo Autran, o primeiro filme que ele faz como protagonista. Ele tinha trabalhado anteriormente na Vera Cruz, mas ele fazia papel de coadjuvante. Agora, nesse filme, Descendo em Apuros, ele era o ator principal do filme, entendeu? E outros filmes importantes, como O Homem dos Papagaios, que foi feito... o roteiro do Procópio Ferreira, o grande Procópio Ferreira, um dos maiores atores, né, nacionais. O filme A Sogra, que esse filme A Sogra também é importantíssimo como registro para a história, para Mairiporã e para o Trenzinho da Cantareira. Esse filme que foi todo encenado em Mairiporã. Mairiporã e o Trenzinho da Cantareira, porque eles deram o nome de uma cidade fictícia, que era Mairiporã, como se Mairiporã, o trenzinho, fizesse parte da cidade de Mairiporã. E o personagem principal, que é o Procópio Ferreira, ele é o condutor do trenzinho. Então, para São Paulo, esse filme A Sogra é importantíssimo, que é o único registro sobre o Trenzinho da Cantareira. Então, e outros filmes importantes. Quantos filmes ao todo a Multifilmes? A Multifilmes, enquanto o Mário Tivelli era o produtor, foram produzidos 7 filmes, 7 longas. Depois o Mário saiu e aí a Multifilmes, o espaço era alugado para produtores independentes. E quando foi alugado para produtor independente, sabe quem fez um filme lá? Mazzaropi. A Carrocinha com Mazzaropi, que tinha 2 monstros sagrados que trabalhavam com ele. O Adoniran Barbosa e a cantora Doris Monteiro, a grande cantora Doris Monteiro. A trindade do filme, que era Mazzaropi, Adoniran e Doris Monteiro. E foi feito também um filme que se chamava A Estrada, do Carlos Sampaio. Esse filme também é um documento importante, por quê? Porque ele é a história de um caminhoneiro, o Miro Cerne. E ele mostra a Fernão Dias na fase de construção. Na fase de construção. Então, a história do caminhoneiro numa estrada em construção que era Fernão Dias. Olha que documento São precioso. São poucas pessoas que filmam uma estrada no início, né? Justamente. Então é um documento, a estrada também é um documento importante para São Paulo, para a história da construção da Via Fernão Dias. Claro, mas são poucas pessoas que filmam a estrada no início, porque normalmente a estrada só é filmada
quando ela vai ser inaugurada para ganhar voto. Para tá ganhar certo? voto, é verdade. Então, assim, que é o grande objetivo, infelizmente, do meio político medíocre que nós temos. Me desculpem as pessoas que estão no meio político, mas não temos outra identificação quando você vê a história do nosso povo sendo destruída dessa forma e você ainda não vê no meio político nenhum tipo de esforço para que isso seja salvo. Agora, quando o senhor coloca essa questão da estrada e coloca Mazzaropi, é importante falar para o internauta, se você nunca viu um filme do Mazzaropi, veja, conheça a sua própria história, porque eu vou perguntar aqui para o professor, eu acho que é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. No início, quando Mazzaropi teve a ousadia de mostrar a imagem do homem simples, da forma como ele é no campo, para as grandes cidades, ele foi muito discriminado. Né? Então, assim, muito discriminado. Só depois de muito tempo que os críticos de cinema entenderam, ou pelo menos não teve outro jeito do que admitir que ali estava uma imagem genuinamente brasileira, né? Porque até então a gente engolia as imagens que vinham principalmente da Europa e dos Estados Unidos, que é o grande campeão em pintar os outros povos da forma como ele gosta, como ele quer, né? Então, assim, o último cineasta que passou por aqui deu um exemplo muito grande, a imagem que os Estados Unidos pintou do México. Até hoje a gente acha que um mexicano tem que ser gordo, bigodudo, chapéuzão e aquela coisa rústica, né? Que o americano sempre colocou nos filmes de faroeste. Nunca o mocinho, nunca a pessoa agradável. E o Mazzaropi traz aquela imagem, a imagem própria do brasileiro. Essa história da discriminação, o senhor acompanhou um pouco isso? O senhor tem isso? Não? Como é que Mazzaropi conseguiu, diante de toda essa discriminação, chegar num auge como ele chegou? Como um grande autor, um grande ator. Um grande cineasta, um grande produtor, que antes ele trabalhava como contratado, né? Ele trabalhou na Vera Cruz, depois ele trabalhou antes nessa companhia independente, depois na Vera Cruz, e depois ele criou a sua própria companhia, que era a Pan Filmes, né? E no primeiro momento houve a discriminação, porque o caipira era discriminado. Eu sou caipira, Mariporã, zona rural. Eu fui discriminado quando eu estudava num colégio aqui em São Paulo, eu era chamado de caipira, porque eu arrastava o R, porque eu trocava o L pelo... Eu era discriminado. Então o caipira é discriminado. Só que o Mazzaropi superou todas as críticas e o filme dele hoje são clássicos do cinema. Os filmes do Mazzaropi. Claro. São muito procurados nas locadoras, né? Agora, voltando a Multifilmes, eu queria lembrar mais uma coisinha. A Multifilmes conseguiu uma grande façanha. Nos anos 50, Hollywood quis fazer uma coprodução com o Brasil. E a única companhia mais conhecida, mais badalada, mais divulgada, era a Vera Cruz. E aí cogitou-se da Vera Cruz fazer esse filme. Só que a Vera Cruz, tão badalada, ela não tinha equipamento de vanguarda para filmes coloridos. Aí aonde que a equipe de Hollywood foi? Mariporã. Pasmem vocês, eu vou mostrar aqui naquela câmera ali, né? Trouxe, né? Olha quem esteve em Mariporã. O Glenn Ford, o astro mais importante do cinema americano nos anos 50, que esteve no Brasil para uma coprodução Brasil-Hollywood. O filme se chamava O Americano. Então veio uma equipe dos Estados Unidos, de Hollywood, com o diretor Robert Stillman, com a finalidade de fazer esse filme. E olha só, pasmem, os atores que vieram. Sarita Montiel, a conceituada atriz espanhola que fazia filme em Hollywood, e outros atores como César Romero e Arthur Kennedy e outros. Então vejam só a importância da Multifilmes na história do cinema brasileiro. Então é um material muito rico que nós temos. Rico, né? Aqui nós temos do filme O Craque, uma reportagem que saiu no jornal O Diário de São Paulo. É um grito de socorro da publicitária Patrícia Chivelli, que está resgatando. Essa aqui é a última reportagem que saiu recentemente, pedindo socorro aos empresários que salvem o acervo da Multifilmes. E esse filme, O Craque, ele é muito importante
para a história do futebol brasileiro. Ela depende de auxílio de empresários para esse ela está trabalho. captando o recurso com o amparo da Lei Rouanet. Alguns filmes já estão em fase de restauro. Eu acredito que até meados desse ano os filmes já estejam disponíveis nas locadoras. Certo. O senhor gostaria de mostrar mais algum material que o senhor trouxe? Disquete? Tem um disquete que está agora. Pode colocar. Esse daí é um disquete falando do filme O Crack. Esse é um recurso que a Patrícia usa, através do disquete, para enviar para os empresários, para tentar convencer o empresário sobre a importância de se salvar um filme. Então esse é um dos disquetes. Cada filme tem um disquete específico, né? Então aí deu para ter essa amostra.